Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que a ciência explica todas as coisas, principalmente a questão da vida? Você acredita que a medicina ela tem a capacidade de explicar, de resolver as questões, essas questões mais exclusivas que tange a vida? Hoje eu quero falar sobre um assunto que, pasmem vocês, vocês vão ficar abismado com o que aconteceu. Médico relata que criança que faleceu, ficou aí por horas falecida, depois da oração da avó, essa criança, ela volta à vida. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho depois do vídeo aí do relato da médica e nós já voltamos. Quero aqui deixar meu depoimento, né, em relação ao que aconteceu aqui no nosso hospital, aqui com o nosso pequeno Davi, que foi afogado, né, como algumas pessoas já comentaram, pedindo oração, né. Foi uma criança que foi declarada como morta. Eu já estava nós estávamos em 4 médicos reanimando essa criança. Nós já estávamos preenchendo transferência do corpinho para o Instituto Médico Legal, pelo fato de ser acidente, né. Aí a mãe falou que queria ver a criança, a gente autorizou. Ela ficou com essa criança no colo e a avó da criança, que não escorria nenhuma lágrima, mas ela teve o poder da oração. Ela fez uma oração tão forte, mas tão forte, com todas as técnicas em volta, chorando, né? E essa avó com o poder de Deus, com o poder da oração, né? Forte. Ela pedindo a Deus pelo netinho dela. Todo mundo começou a chorar muito. Nós médicos ficamos em volta, as técnicas, as enfermeiras, todos chorando, né? Aí eu declarei o óbito da criança, eu e a doutora Beatriz. Aí ficou essa criança no colo da mãe. Aí daqui a pouco, quando eu fui passar a mão na cabecinha dele, eu vi que ele estava rosadinho. Aí eu senti o pulso dele de volta. Eu falei, não tô acreditando no que eu tô vendo. Então, voltamos a fazer todas as manobras, rasgamos o papel do SVO, né? Lá do Instituto Médico Legal. Fizemos a reanimação dessa criança, a criança voltou a ficar rosadinha, ele voltou com a pupila dele, que estava miótica, voltou a ficar com a pupila reagente, mexeu o pezinho, gente. Então eu quero mostrar aqui o poder da oração, o poder de Deus, que está sempre acima de nós. Nós temos a parte da matéria, mas assim... Opa, estamos de volta. Eu sou o Ricardo, aqui do EBD Notícias para você, trazendo informações, vídeos e assuntos como esse, assuntos polêmicos. E, claro, se você é cristão, se você tem fé, agora, se você é ateu, você também vai ficar aí abismado, porque eu acredito que nem o ateu ele tem a capacidade de explicar, de trazer aí uma explicação científica ou que seja para esse caso que aconteceu desse dessa criança, desse menino que voltou à vida após aí horas de falecido. Antes de eu continuar aqui, antes de eu falar sobre esse assunto, eu quero trazer aqui a íntegra desse fato. Eu peço aí que vocês comentem. É importante que você comente, que você compartilhe, que você deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Para você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal. E se você desejar ser um parceiro aqui do nosso canal, você também pode ser um parceiro aqui do nosso canal. Então comente, compartilhe, deixe o likezinho e não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Vamos lá, olha só. Médico ou médica, na verdade foi uma médica que fez ali o processo, né, todo o processo médico em cima daquela criança que já chegou no hospital sem vida. Isso é o que a médica relata, é um relato médico, não é um relato de um pastor, de um cristão, de alguém que não está dentro da medicina. Nós estamos falando de um relato de uma médica que presenciou, que foi ali, é, que esteve em todo o acontecimento. E olha só, ela ainda relata que
Foi a primeira vez que isso aconteceu com ela. E ela já tinha ouvido falar várias histórias sobre pacientes que voltaram à vida, mas ela ainda não tinha vivenciado esse fato pessoalmente. Pois é. Médica relata que criança ressuscitou após a oração da avó. Olha só, para quem é cristão, tem uma fé vívida, uma fé verdadeira, você tem a noção de que algo sobrenatural existe, algo específico de Deus acontece, porque é algo surreal, é algo impossível. Mas a Bíblia já diz que aquilo que é impossível aos homens, isso se torna possível para Deus. Impossível é aquilo que é improvável, que não pode acontecer, que não acontece. Naturalmente, isso não acontece. Mas quando nós temos uma fé verdadeira, porque a fé, ela é um fundamento, ela é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova das coisas que você espera, porque fé não é aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode pegar, ou aquilo que você está vendo na sua frente. Fé é aquilo que você não pode ver, mas por intermédio da sua crença, de você crer, confiar, uma confiança plena, isso vai acontecer. Ainda que seja improvável aos homens, ainda que alguém diga, isso não acontece, isso não vai acontecer, mas a fé, ela traz à existência essa situação. O caso que aconteceu, o caso aqui que aconteceu no interior de São Paulo, a médica chegou a assinar o atestado de óbito, mas rasgou após o menino ressuscitar. Pois é, gente. Ela conta que essa criança chegou no hospital e ela já estava em óbito, porque ela conta todo o procedimento que foi feito, com medicamentos, com reanimação. A criança já estava ali com a pupila dilatada, como ela disse, né? Eu não entendo, não sou médico, não tenho especialidade ou formação na área de medicina, na área da saúde, mas o relato dessa médica, eu estou falando médica pediatra, essa médica que recebeu essa criança e viu o estado que essa criança estava. Então, se ela estiver mentindo, se há algum tipo de invenção, invencionice ou mentira, eu não sei o motivo. Talvez você possa saber. Mas eu não acredito que uma médica, uma profissional que atende, trabalha com isso, iria inventar um assunto tão grave como esse. Aqui não se trata apenas, nós não estamos falando de uma igreja, nós não estamos falando que isso aconteceu dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, dentro de um centro espírita, ou de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, de um centro budista, ou o que seja, de uma sinagoga. Nós estamos falando de um hospital. Nós estamos falando de uma criança que se afogou em uma piscina, foi reanimada, porque, segundo a própria médica, disse que a mãe dessa criança, ela é uma técnica de enfermagem, tentou ali fazer o processo de reanimação, mas não conseguiu êxito e levou a criança para o hospital já sem vida. E esta criança foi atendida por esse corpo médico, tentaram ali, essa médica que dá o testemunho, mais uma outra médica, tentaram fazer a reanimação, mas não conseguiram reanimar aquela criança. Porém, ela assinou ali o atestado de óbito, e pasmem vocês, depois que a senhora, junto com a mãe e mais a avó, entraram ali na sala, a avó começou a fazer uma oração, orando ali com fé, com confiança, com certeza, porque a fé, ela é uma certeza. Ela sabia que os, a prática
ali da medicina, o humano ali já não tinha mais solução. Ela precisava de uma intervenção divina, porque o humano não podia fazer mais nada. A humanidade ali já não tinha mais força. Tudo aquilo que era para ser feito no âmbito natural tinha sido feito. Agora, o que precisava ser feito estava na mão daquele que faz o impossível. E foi o que aconteceu. Ela começou a orar, aquela senhora começou a orar de uma forma extraordinária e, e o céu se abriu e aquela criança começa a respirar novamente. Gente, isso é algo sobrenatural, é algo surreal, é algo que a humanidade, a medicina, a ciência não consegue explicar. Mas a única explicação que nós temos é que, sem fé, é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que crêem nele, têm a vida eterna. E a vida eterna não é somente uma vida celestial, mas também uma vida aqui nessa terra. Se o morto está no caixão ou está aonde esteja, Deus ele tem o poder para tornar a vida. Se eu não acreditar nisso, do que vale a minha fé? Se eu não acreditar que Deus ele tem o poder para ressuscitar como ressuscitou Lázaro há 4 dias, então não faz sentido a minha fé. Não faz sentido eu crer num Deus tão poderoso como esse. Um Deus que não tem capacidade para fazer um milagre acontecer, ele não é Deus. Ele é qualquer outra coisa. Mas esse é um relato verdadeiro que aconteceu no interior de São Paulo. Que Deus possa continuar nos dando cada dia mais essa certeza, essa confiança de que o sobrenatural ainda acontece, ainda está acontecendo. Deus ainda está operando, mas nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos buscar essa certeza, buscar essa confiança, para que Deus continue fazendo o impossível no meio do seu povo. Comente, compartilhe, você que gostou do vídeo, você que está aqui até agora, nos acompanhando. Comente aí, compartilhe o que você achou dessa matéria, dessa informação, desse algo maravilhoso que aconteceu. Eu peço aí que vocês comentem, compartilhem, deixem o likezinho. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o Ricardo, aqui do canal EBD Notícias para você. Que Deus te abençoe e vamos cada dia ter confiança e fé naquele que tudo pode fazer. Fique com Deus e até a próxima.